Arton é um mundo de problemas. Gigantes, trolls, ogros, mortos-vivos, dragões e mais uma variedade de monstros. Isso sem nem falar na terrível tormenta. Mas tem um lugar onde todas essas coisas vivem juntas. Sejam bem-vindos, combeirinhos. Eu sou o Kaique e hoje eu vou falar um pouco sobre as sanguinárias. Antes do surgimento da vida humanoide e dos povos inteligentes, Arton era um inferno dominado por monstros. Megalok, o deus dos monstros, espalhou as suas crias por toda a Arton, matando tudo que fosse pequeno ou fraco. Em consenso, os outros deuses decidiram que ele precisava de um freio. Embora os monstros não pudessem ser subjugados, eles foram contidos nos confins do mundo, em lugares onde podiam viver da violência sem ameaçar o resto da criação. Entre um desses lugares que permaneceram infestados pelos monstros, existem as infindáveis Montanhas Sanguinárias, o maior e mais perigoso território de monstros em toda a Arton. Erguendo-se por grande parte do território leste do continente, e indo além das terras onde os homens já pisaram, as Montanhas Sanguinárias são um mundo à parte. Tudo nas Sanguinárias é exagerado. Tudo é descomunal, gigantesco. As distâncias, as alturas são impossíveis. Jornadas por meios mundanos consomem meses, e os meios mágicos se tornam ainda mais perigosos do que de comum. A Cordilheira de Montanhas é vista ainda há muitos dias de viagem, mas a sua imensidão faz parecer que ela está próxima. Diferente de outras montanhas, ela é descrita como se fosse uma muralha vertical, muitas vezes comparada com uma fileira de dentes, como se fosse o próprio Megalok espreitando para devorar o mundo. Ninguém diria que nas Sanguinárias existe nada além de montanhas, o que seria um erro. Regiões inteiras ficam ocultas entre essas montanhas, preenchendo vários vales com geografias exóticas e mundos fechados em si mesmo. Quanto aos deuses e a religião, a maior parte dos povos das Sanguinárias cultua o Megalok, mas em algumas partes da montanha também é cultuado o Caledranok e também a Lihana. Eu vou falar um pouco mais sobre esses dois mais pra frente quando eu estiver falando de alguns locais específicos. Falando agora sobre os pontos mais importantes e mais marcantes das Sanguinárias, eu vou começar pelo local que eu achei o mais interessante. O Dragão Adormecido é a maior e mais perigosa montanha de Arton. Ela tem um formato peculiar que lembra um dragão enrolado, como se estivesse dormindo no chão. O formato dessa montanha foi um mistério por muitas eras, mas depois do retorno do Caledranok, o deus dos dragões, ao panteão, foi descoberto que essa montanha na verdade era o seu corpo, petrificado. Ele ficou assim como punição pela revolta dos três. E mesmo depois do retorno ao panteão, a montanha continua existindo. Hoje essa montanha é um foco de vários conflitos entre dragões em Arton. Os dragões consideram a montanha o covil mais valioso para se ter, e várias batalhas são travadas no local frequentemente, atraindo também vários caçadores de dragões para a montanha. E além disso, a montanha também é importante para os seguidores de Caledranok, que consideram a montanha um ponto de peregrinação. É citado que os devotos de Caledranok conseguem completar essa peregrinação e chegar até a montanha, conquistam grandes recompensas dos deuses dos dragões. Nas Sanguinárias existe um vale enevoado, coberto por pântanos e ossadas gigantescas. Esse vale é conhecido como o Cemitério das Behemoths. É dito que os esqueletos de todos os monstros que morrem nas Sanguinárias, e talvez até em toda Arton, de alguma forma misteriosa acabam nesse vale. Falam até que os monstros, quando sentem que estão morrendo, vão até esse local para se encontrar com a morte. O cemitério chama bastante atenção para aventureiros, pois tem vários espólios dessas criaturas que vão nesse lugar para morrer.
E como é de se esperar, o lugar tá cheio de monstros carniceiros, também mortos-vivos. Em meio às sanguinárias existem diversas cavernas e túneis, mas o maior e mais marcante desses com certeza é a Sina de Dorutan. O lugar foi nomeado em honra a um explorador anão desaparecido nas profundezas. Dizem que os corredores dessa montanha são tão colossais que permite que até as maiores criaturas de Arton circulem livremente para alcançar as partes mais distantes de Arton. O local é um verdadeiro mundo subterrâneo. Ele tem biomas próprios, como floresta de fungos, lagos abissais, e abriga monstros desconhecidos, vivendo nos subterrâneos que ninguém conhece no resto de Arton. Um fato curioso sobre as sanguinárias é que os céus de lá são sempre escuros, com um aspecto sinistro. Mas isso não é por acaso, isso é culpa da atividade vulcânica extrema que tem no lugar. E um desses lugares chama a atenção, o Vale Sargomera. Não é incomum nas sanguinárias terem montanhas que tenham vulcões ativos, que ficam despejando lava constantemente. O Vale Sargomera é a maior região desse tipo já descoberta. O vale recebeu esse nome porque na região existe um gigantesco e flamejante kaiju que espera adormecido sobre o magma. Um outro local que tem uma relação interessante com esses kaijus é o povoado chamado Katiash. Ele é o maior povoado humano conhecido na cordilheira e os seus habitantes acreditavam ter encontrado um lugar protegido, abençoado, que era seguro. Mas eles estavam bem errados. Na verdade, os monstros não chegam perto desse povoado porque a aldeia inteira foi erguida na cabeça espinhosa de um grande kaiju chamado de Katiash. Essa criatura está adormecida há milênios. E após essa revelação nada tranquila, os bárbaros aceitaram permanecer ali com uma prova de coragem. Embora esse povo não seja exatamente amistoso, já houve relatos de pessoas que conseguiram convencer eles a ajudar. O povoado é em sua maior parte humano, mas também algumas outras raças são presentes lá, como anões, elfos, Rini, e todos vêm de origens distantes e têm os seus próprios motivos para viver ali. Continuando na temática de povos, existe um lugar que é bem mais famoso e procurado por aventureiros, a cidadela de Tragmera. Essa cidadela é a sede principal da guilda de Mohan, ou também conhecida como a Guilda dos Caça-Monstros. Ela foi construída no esqueleto de uma besta titânica, com as costelas servindo de abrigo. A guilda foi fundada pelo lendário caçador Clírin, chamado Mohan Galdohan. Hoje ele já está em idade bem avançada, e ele se dedica a gerenciar a cidadela e auxiliar outros aventureiros e caçadores iniciantes. A ideologia dessa guilda não é simplesmente matar os monstros. Eles acreditam que os monstros são magníficos e dignos de respeito, que eles existem para testar a força dos povos. Tragmera fica no extremo sul da cordilheira e ela é relativamente fácil de acessar. A cidade é bastante visitada por mercadores e aventureiros do mundo inteiro, normalmente que usam a cidadela como uma base para expedições ou então para conseguir recursos raros desses monstros. Um outro lugar também habitado das cordilheiras é o Santuário da Mãe Jaguar. É um dos poucos lugares onde Megalock não é adorado nas sanguinárias. O Santuário da Mãe Jaguar é um refúgio escondido entre galerias e paredões onde se cultua uma das muitas faces de Alihanna. É um lugar pequeno, que não é muito mais do que um altar construído dentro de uma gruta. As paredes são pintadas de forma rudimentar, mostrando cenas envolvendo grandes felinos. O lugar fica sob comando da druida Itzelnelli e das suas discípulas. Apesar de modesto, esse lugar é bastante respeitado pelos habitantes das Sanguinárias. As Sanguinárias é uma região extremamente perigosa, mas mesmo dentro das Sanguinárias existe um lugar que é evitado por todos os seres. Eu tô falando do Castelo Vivo. A aberração chamada Uraziel não é como os outros Lordes da Tormenta. Enquanto esses vivem em castelos, Uraziel é um castelo em si mesmo. O corpo dele é como se fosse uma fortaleza,
ele tem a aparência de uma cidadela monstruosa, grotesca e viva, com inúmeros olhos, mandíbulas e tentáculos, sempre em movimento. Poucas pessoas viram essa monstruosidade de perto, e menos ainda voltaram para contar. E os relatos que existem são conflitantes. Dizem que o castelo tem patas que ficam sustentando ele e podem fazer o castelo se mover através das montanhas, e outros afirmam que o castelo realmente muda de posição todos os dias, mas através de algum tipo de teletransporte. Seja qual for a verdade, o castelo jamais foi visto duas vezes no mesmo lugar. No interior desse castelo existe uma cidade de tormenta completa, com uma grande população de Lefeu e vários escravos. Além de que o castelo é acompanhado por uma manada de monstros, todos transformados pela tempestade rubra. Falando agora um pouco mais sobre as criaturas, os monstros e os povos das Sanguinárias. Nas Sanguinárias não tem muito uma relação de ciclo da natureza. Lá existem monstros, não tem presa e predador, tudo é predador. Eles não matam por fome, por território ou para proteger a família. Eles matam porque eles são monstros. Grande parte deles nem mesmo tem uma gestação, eles apenas surgem pela vontade de Megalok. Praticamente todos os monstros comuns de Arton existem nas Sanguinárias. Em números maiores, tamanhos maiores. Existem todos os tipos, aranhas gigantes, mantícoras, centopeias dragões, cães do inferno, basiliscos, grifos. E também é dito que nas Sanguinárias, essas criaturas que vivem em bando, normalmente existe um alfa, um rei dessas criaturas, o que não é comum fora das montanhas. Além disso, é dito que todos os dias surge uma abominação nova, um monstro que não existe em nenhum outro lugar, uma criatura única. Não tem muito como prever qual vai ser o próximo adversário quando você está nas Sanguinárias. Os dragões são uma das criaturas mais perigosas e ameaçadoras que existem em Arton. E nas Sanguinárias é o local onde eles estão em seu maior número. Eles controlam vários territórios e eles não habitam apenas a montanha do dragão adormecido, mas sim toda a cordilheira. Os mais jovens às vezes formam alguns bandos, enquanto os mais antigos não deixam nenhum outro dragão chegar perto de seus territórios. As Sanguinárias são onde os ovos de dragão são uma coisa não tão rara quanto nos outros locais de Arton. Eles podem ser obtidos com extremo risco, obviamente. Além dos dragões, uma criatura extremamente perigosa e que existe unicamente nas Sanguinárias são os Kaijus, as maiores criaturas que existem no Terra de Arton. Kaiju, como foram nomeados pelo povo de Tamurá, significaria algo como fera misteriosa. Eles normalmente são maiores que castelos e eles são praticamente imortais. Mesmo quando por algum milagre um deles consegue ser derrotado, ele em alguns poucos dias se reergue, pois eles têm uma regeneração que faz deles praticamente imortais. Dizem que todos os kaijus são descendentes do próprio Megalok, e eles só não avançam destruindo tudo que tem no resto de Arton por causa de Scar-Shantalas, que fica no caminho. E até mesmo os maiores kaijus temem Scar, o Rei Dragão. Quanto aos povos humanoides, eles se dividem em várias tribos de fúria incomparável. Eles são realmente selvagens. A menor mostra de civilidade para eles é um sinal de fraqueza. As tribos são formadas por diversos tipos de raças. Orcs, trogs, trolls, gigantes, ogros, homens escorpião, meio dragões. E entre eles não tem a mínima cooperação. Quando eles não estão lutando contra outros monstros, eles estão lutando entre si. Existem também os povos bárbaros humanos nas Sanguinárias, mas eles são poucos e pequenos, mas eles são extremamente resilientes. A maior parte dessas tribos recorrem a armas feitas de partes de monstros, assim como armaduras também. E os melhores forjadores desses tipos de itens normalmente vieram das Sanguinárias. Se você quiser jogar com um personagem que seja das Sanguinárias,
No Atlas de Arton, o livro introduziu duas novas origens das sanguinárias. A primeira é o Selvagem Sanguinário, onde você recebe um bônus de sobrevivência e alguns bônus por não usar armadura pesada. E a segunda é um Iniciado dos Caça-Monstros, que você faz parte da guilda dos caça-monstros e você recebe alguns bônus para identificar e matar essas criaturas do tipo monstro. Quanto aos ganchos de aventura que eu achei nas sanguinárias, a maior parte vem dos próprios locais que o livro descreve. Como a região tem essa presença dracônica e a montanha do dragão adormecido, o livro diz que é comum devotos de Credanock quererem fazer expedições para essa montanha e contratar aventureiros como guarda-costas para ajudar ele, e no caminho levar eles para uma emboscada para serem usados como sacrifício no final. É comum também que comerciantes contratem aventureiros para roubar ovos de dragão na região das sanguinárias, já que é um recurso raro, mas que é relativamente abundante nas montanhas sanguinárias. Outra expedição comum também é o cemitério das Behemoths, onde vários recursos raros estão lá esperando para serem tomados nos corpos dessas criaturas que morreram e foram parar lá. E para uma aventura um pouco mais nível alto também tem o Castelo Vivo, onde alguém pode se contratar os aventureiros para pegar alguma informação sobre onde está o castelo, ou talvez até resgatar alguém que esteja preso no castelo. Em comparação com o vídeo de Colin, esse foi bem mais fácil de montar e achar as informações. Tinha praticamente tudo nos livros mais novos, no Atlas, no livro básico e no Ameaças também. Mas obrigado para você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar um comentário aí falando outros quadros, outras ideias de locais que vocês querem ver por aqui também. E é isso, galera. Falou, até a próxima.